Então, vamos lá, gente, novamente, bom dia, e bom dia, sempre bom dia com alegria, né? Tem que ser bom dia com alegria. Hoje nós vamos para a nossa 11ª aula. Oh, o tempo passa, o tempo voa, e a aula de PCP eu espero que continue numa boa. Então, vamos lá, nossa 11ª aula de PCP, deixa eu aumentar o volume aqui, caso alguém peça para entrar, eu consiga ouvir. Beleza? Aula de PCP, então. Qual que é a nossa previsão da aula de hoje? Agenda inicial, reflexões iniciais, resumo dos conceitos vistos na aula passada, né? Sempre, vão cansar e enjoar de mim. Olhar para trás, para depois prosseguirmos. E na aula de hoje, mais intensamente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos acompanhar os grupos, né? Olhar para trás para poder refletir, para poder também auxiliar e acompanhar os projetos, né? Cada um dos projetos, verificar, fazer um último momento de check, né? Um checkpoint aqui antes dessa entrega, tá bom? E aí depois nós vamos falar também dos próximos assuntos antes de fazer esse acompanhamento por grupo, tá? O acompanhamento por grupo vai ser individual, cada um por grupo. Momento muito importante até que fique gravado, que é o momento antes da entrega, gente. É um momento de você conseguir conversar, conseguir expor. Às vezes eu tive bastante gente assim, meio triste na última entrega com relação à nota. Mas, gente, nós estamos fazendo esse momento em todas as entregas. Vocês concordam comigo? Todas as entregas nós estamos revendo. Então, você precisa aproveitar melhor esse momento de revisão, tá? Porque é assim que é essa dinâmica e nós estamos gastando o momento da aula para fazer isso. Então, você precisa participar. Eu preciso que vocês estejam mais animados nesse momento, que vocês sejam mais participativos. Tem gente que deixa de participar desse momento para, teoricamente, trabalhar no projeto. Mas esse momento é para trabalhar no projeto, com a minha ajuda. Eu sou o gestor do projeto. Eu posso ajudar vocês, principalmente identificar o que não está de acordo, as não conformidades. Uma questão de não conformidade é o quê? É requisito, eu passo o requisito para você. Não conformidade é o quê? Não está de acordo com o requisito que foi passado. E aí, eu acredito que eu, como gestor do projeto que passei os requisitos, sou uma das pessoas que mais podem ajudar. Então, essa aula deveria ser uma aula produtiva, deveria ser uma aula com todos os alunos. E, infelizmente, não é isso que tem acontecido. Mas, enfim, vou continuar motivando vocês e vamos ter a última, vai ter a aula de hoje, para a entrega final nós vamos ter uma aula parecida também para as últimas revisões, tá bom? Mas vamos lá. Reflexão inicial. Toda empresa possui algum tipo de estoque? Na aula passada nós debulhamos o trico nisso aí, né? E conversamos bastante com isso aí, que é a questão do planejamento e controle de estoques, nosso tema desse segundo bimestre até o momento, né? E logo nós vamos dar de tema, tá? Vamos só dar fechamento nisso e já vamos mudar de tema também. Todos os estoques são semelhantes? Isso já tem a ver com a última aula, né? Todas as empresas trabalham com a mesma quantidade de estoque, com os mesmos tipos de estoque? Vamos voltar e relembrar sobre esse assunto. Então, planejamento e controle de estoque, novamente, né? Um prisma diferente, um olhar diferente sobre esse conceito, né? Nós temos trabalhado bastante com essa questão de quê? De conhecer várias visões diferentes do mesmo conceito, para quê? Para não manter a nossa visão fechada, mas o quê? Abrir o nosso horizonte, abrir o nosso leque do saber, abrir a nossa forma de enxergar o conceito, nesse caso, planejamento e controle de estoque. Este tem como papéis aumentar, olha para você ver, o papel do planejamento e controle de estoque, satisfação dos clientes. Pô, Rodrigo, eu achava que satisfação do cliente era marketing, era vendas, compras, PCP, planejamento e controle. Exato. Tem que quebrar esse paradigma, né? Um dos principais papéis do PCP de uma empresa é, sim, se preocupar com o cliente, sendo ele interno, nós já falamos sobre isso, e externo, né? Da administração, nesse caso aqui, leva um conceito, administração de materiais, né? Materiais como um todo, né? Bem abrangente. Também, outro papel é minimizar erros de planejamento. Gente, o fato de planejar não quer dizer que você vai errar. Opa, desculpa, passei sem querer. O fato de que você está planejando não quer dizer que o seu planejamento vai dar 100% certo. Mas quando você planeja e vai exercitando a arte de planejar,
quer dizer que você vai, consequentemente, melhorando, e aí fazendo o quê? Minimizando os erros, tá? Então, essas são consequências do quê? De você começar a fazer, né? Você vai diminuir os erros, você vai reduzir tempos de entrega, o famoso lead time, né? A gente ouve muito essa palavrinha em inglês, às vezes a gente fica meio perdido, né? Então, mas é tempo de entrega, tá bom? A gente vai reduzir esses tempos, entrega para o cliente mesmo, né? Que tem a ver com a satisfação do cliente. Viabilizar a redução de estoques. Rodrigo, estoque é necessário? Reduzir estoque. Claro, gente, lembra? Nós vamos falar muito sobre o quê? O estoque ideal, né? Cada empresa vai ter a sua movimentação de estoque e vai ter pontos de equilíbrio, ponto de estoque ideal. Às vezes, como eu já disse na aula passada, muitas das vezes a empresa opta por aumentar muito o estoque, porque os estoques, eles tampam, eles camuflam problemas, né? Foi a Tati que relembrou um exemplo muito interessante que o Pareto deu, né, sobre a questão quando a água sobe muito, ela encobre e tira a sua visão do que realmente está acontecendo. Exatamente isso. As pessoas optam conscientemente por aumentar o estoque, para quê? Para não ter que lidar com problemas. Mas aí vem a questão das desvantagens do estoque que não podem sair da sua querida cabeça, né? Ter um estoque além do ideal, isso é o quê? Dinheiro parado, é custo, é risco e assim por diante, tá? Então, nós temos que viabilizar em todo momento a redução dos estoques para quê? Para o estoque mínimo viável, para você ficar no ponto de equilíbrio entre as vantagens do estoque e as desvantagens do estoque. Filé? Aumentar a qualidade. Olha aqui, gente. Nossa, qualidade não tem um departamento só para isso, professor? Não, você também é responsável. PCP também é responsável, tanto por qualidade quanto por produtividade. E o raio do processo, do engenheiro de processo, engenheiro de qualidade, o analista de qualidade, analista de processo. Gente, uma coisa que vocês precisam entender o quanto antes para crescerem dentro de uma empresa. Uma empresa, a eficiência da empresa normalmente está ligada, sabe com quem? Com a sinergia dos departamentos. Os departamentos precisam se comunicar, os departamentos precisam estar entrelaçados, um respeitando o outro, um auxiliando o outro. E constante comunicação é a palavra-chave. Comunicação, interação. Então, você vai acabar conseguindo, desde que esteja todos esses detalhes, né, aumentar a qualidade e produtividade da área de administração também de materiais, que depende, né, de fornecedor, depende de várias coisas, né? Minimizar e até eliminar erros de planejamento e de suprimentos, tá? Como a gente disse, né, a prática do planejamento, a prática do controle, isso vai ajudar e com o tempo vai fazendo o quê? Tendendo ao erro, ó, o erro. Caindo, tá? Aumentar a motivação. Que legal, hein, Bahia, Priscila e demais colegas. Nós estávamos falando sobre isso agora, né? Motivação do pessoal envolvido no planejamento e controle de estoques. Se você conseguir ver os erros caindo, né? Os erros de planejamento caindo, se você conseguir ver os tempos de entrega diminuindo, se você conseguir os erros de planejamento também caindo aqui, o que acontece naturalmente? Não precisa nem forçar a barra, é natural. Se você consegue usar todos esses conceitos começam a dar resultado, as pessoas ficam naturalmente o quê? Empolgadas. Nossa, que legal, nós estamos fazendo aquilo que a gente implementou isso, e está dando resultado. Olha que bacana, nós estamos conseguindo fazer o quê? Impulsionar, nós estamos conseguindo ter resultado, nós estamos tendo pontos positivos. Estão crescendo, as pessoas naturalmente enxergam o crescimento. E isso já deixa ela empolgada por si só, crescendo como profissional, né? Atingindo resultados. E aí, na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre posição do estoque. Posição do estoque. Todos lembram dos 4 tipos de posição de estoque? Todos lembram? De 1 estágio, 2 estágios, 3 estágios e multi-estágio. Alguma coisa assim, eu não lembro do último nome. Isso, tem os 3 primeiros, que é 1, 2, multi-estágio, e tem o que é mais dificinho, né? Escalonado.
Multi-escalonado. Isso, Rodrigo. O Rodrigo estava trocando ideia esse tempo atrás aí. Muito bom. Então, temos 4, né, que a gente viu na aula passada, que é o estoque de estágio, 2 estágios. Na verdade, o multi-estágio é essa, né? 3, 4, 5 estágios, assim por diante. E o sistema de estoque multi-escalonado, né? Várias escalas diferentes. O último aí eu não entendi muito bem, não. Se puder dar uma pincelada aí. Então, isso é bom, Rodrigo, foi muito bom, e a gente sempre dá uma volta, porque as pessoas refletem, vocês colocam, e a gente volta a pensar de novo, perfeito. Por que ele, a maioria das pessoas não, tiveram um pouco de dificuldade com ele? Porque ele é um pouquinho diferente desses 3 de trás. Esses 3 aqui são uma continuação do outro. O primeiro, o segundo é a continuação do primeiro, o terceiro é a continuação, o multi-estágio é a continuação do segundo e do primeiro. Só que o multi-escalonado é um conceito um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente porque ele é mais abrangente. Mas vamos falar assim, claro. Tá aí, ó, um estoque só. Gente, por favor, preste atenção na simbologia, tá? Como eu disse para vocês, os desenhos, a simbologia é muito importante para vocês aprenderem. A gente aprende pelo ouvir, a gente aprende pelo ver, a gente aprende pelo escrever ou pelo digitar. Nós temos o aprendizado ele acontece de multiformas diferentes. É multiforme, né? O aprendizado. Então você precisa potencializar o seu aprendizado, tá? Isso é uma disciplina que você precisa ter. Então preste atenção agora, eu falei na semana passada, eu vou falar de novo. Preste atenção na simbologia, ó. Simbologia de fornecedor, simbologia de estoque, simbologia que é igual aqui, né? No caso, fornecedor e operação de vendas foi feita uma simbologia igual. Então, o sistema de estoque de um estágio. Então, você tem os fornecedores, entra num estoque, depois você desembarca isso aí no processo de vendas. A gente citou farmácia, uma farmácia única, isolada, né? E aí vem o sistema de 2 estágios. Desculpem, gente, perdão. O sistema de 2 estágios é como se fosse a evolução de um estágio, que é onde você tem o quê? Você tem vários fornecedores, você vai ter um depósito central, esse depósito central normalmente é em Extrema, na região inteira, né? Vem para Extrema, e aí depois você vai ter um processo de distribuição. Gente, percebam, tá? A figura, de novo, imagem. O símbolo para fornecedor, para distribuição, para vendas é igual. Por quê? Por quê? Porque o nosso ponto aqui, o que a gente quer mostrar de diferente é o estoque. Por isso que só o estoque é diferente, tá? Daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. Então aqui você tem vários fornecedores, você vai ter um depósito central, um centro de distribuição, né? Desse centro, você vai distribuir para vários pontos de distribuição, que são locais, sei lá, Vargem, Itapeva, Camanducaia, e aí nesse local você vai ter operação de vendas. Então, nesse caso aqui foi 2 estágios. Por exemplo, para essa loja de autopeças aqui, o sistema de estoque dele é de 2 estágios. Ele tem um centro de distribuição, depois chega nele e ele já é o segundo estágio, o segundo ponto de estoque, tá? O sistema de multi-estágio. O sistema de multi-estágio é dentro de uma empresa, tá? E realmente ele já tem um pouquinho de diferença daqui para cá também. Eu falei que a diferença maior era para o quarto, que o Rodrigo acabou de comentar, mas aqui já tem um pouquinho de diferença. Por quê? Porque aqui nós estamos falando já de um sistema, isso tudo que tem azulzinho aqui, ó, é uma única empresa, né? É um único local. Aqui também é um único local. Aqui não, ó. Aqui não é um único local. Pode ser um único local ou não, tá? Pode ser ou não. Por isso que pode ter uma crise aí até no que eu falei. Você pode ter um depósito central dentro de uma, sei lá, de uma mesma cidade ou dentro até mesmo da mesma empresa, né? Você vai ter um depósito central, depois você vai ter essa distribuição para um depósito local ali mais próximo. Mas, enfim, aqui nesse sistema de estoque de multi-estágio, você está dentro de uma mesma empresa, tá? Tem que ficar bem claro isso aí, tá? E aí você tem o quê? A entrada do material, do insumo, vai vir para um estoque de entrada, estoque de insumos, então é um estoque até diferente, tá? Esse aqui é um estoque de insumo, matéria-prima. Veio para um primeiro estágio de quê? De processamento. Estágio de quê? Transformação da matéria-prima. E aí você tem esse estágio de transformação de matéria-prima, aí você vai ter um estoque em processo. O que é esse estoque em processo? É um estoque de semi-acabado. Semi-acabado. Ele está em processo de acabamento. Então você teve um primeiro estágio de processamento da matéria-prima, de transformação, e você pode ter aqui um estoque.
Depois você vai pegar esse pessoal que está nesse estoque, vai passar por um segundo estágio de transformação de novo, vai ter um outro estoque também de semi-acabados. Possível isso, Rodrigo? O exemplo que nós demos é televisores. É possível, sim. Você pode ter mais de um estágio de estoque de semi-acabados e semi-acabados em níveis diferentes, que são diferentes, né? Isso também pode acontecer. Aí você, por exemplo, pode ter um terceiro estágio e acabamento. Aqui, por exemplo, você pode ter a matéria-prima, você pode ter usinagem, aí depois da usinagem você vai para um estoque, depois desse estoque você pode ter um processo, sei lá, de montagem, tá? Vai para um estoque de semi-acabados e, por fim, você pode ter um processo de limpeza e pintura, por exemplo. Vou tentando dar um exemplo aqui no nosso meio também, né? O meio que a gente tem aqui em Extrema, que tem bastante empresa de usinagem. Oi. Tudo isso pode acontecer também no mesmo dia, né? Pode, isso mesmo, Rodrigo. Pode acontecer no mesmo dia. Pode acontecer no mesmo dia. É só um local para que aquele semi-acabado possa ficar. Dentro do mesmo CD, às vezes, tem o setor de produção, outro de montagem, outro de pintura, outro disso. Pode ser também? Pode. Desde que tenha esse processo, esse estoque, é um local onde que fica. Às vezes, gente, presta atenção. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado que você fez a reflexão crescer. Estoque não precisa ser um local fechado com parede, um local fechado, sei lá, com divisória. Estoque pode ser um cantinho que o povo faz com faixa ou pinta o chão e deixa aquele local reservado. Para quê? Para colocar um material semi-acabado. Percebe? Então, a formalização do que é um estoque de semi-acabados é um negócio diferente, né? Então, obrigado, Rodrigo, porque às vezes as pessoas ficam esperando que estoque seja o quê? Ou uma sala fechada, ou um local fechado, trancado, sinalizado, sei lá, com letreiro, sei lá, né? Mas não, esse estoque em processo pode ser apenas um local mesmo, um local onde que tem um ponto mais elevado, as pessoas guardam ali esse produto semi-acabado. Beleza até aqui, gente? Abra seu coração. Eu sei que teve gente que ficou com dificuldade sobre isso, e é importante. Tranquilo? Deixa eu só falar uma coisa para vocês também. Eu acho que quem entrou por último, eu coloquei a sequência dos grupos que eu vou falar depois, tá? Que a gente vai ter esse momento individual com os grupos. Aí eu estou colocando aqui de novo, porque tem alguns grupos que ainda não tá. Então, o grupo do Rodrigo 6 é o primeiro, o grupo da Tati é o segundo 5, Bahia 2, terceiro, o Anderson, que é o grupo 1 em quarto. Aí os outros dois grupos, por favor, se manifestem aqui no chat, depois eu atualizo aqui para a gente conversar, tá bom? Então, voltando aqui, vamos voltar nossa conversinha. E aí, o estoque multi-escalonado, que foi justamente o que o Rodrigo falou. Gente, eu vou lá de novo. Olha aqui, a simbologia, ó. Fornecedor, estoque, operação. Fornecedor, depósito central, distribuição, depósito. Aqui, depósito como ponto de distribuição também, né? Você vai ter um depósito aqui, operação de vendas. E aqui, fornecedor, estoque, estágio de processamento, estoque, estágio, estoque, tá? Então, tá vendo os símbolos? E agora, olha o que aconteceu de diferente aqui. Desculpa, gente. Olha o símbolozinho onde que tá aqui, ó. Você tá vendo? Olha o símbolozinho onde que tá aqui. 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 Olha o símbolozinho onde tá aqui. Vocês percebem que agora a simbologia, elas estão nas etapas? Então, esse aqui mapeia o relacionamento de estoque entre várias operações dentro de uma rede de fornecimento. Então, agora a gente está falando de uma rede de fornecimento do início ao fim. Início, por exemplo, aqui nós estamos citando uma roupa, né? Venda de roupa. Então, a pessoa que compra uma roupa numa loja de varejo, às vezes ela não sabe que existe toda essa rede por detrás, que começa lá no cara que faz a produção do fio. Sei lá, por exemplo, se fosse uma roupa, vou falar até do negócio mais fácil de enxergar, principalmente para mim, que eu não sou muito dessa área, mas se a gente estivesse pensando na loja de varejo de Jacutinga, que vende roupa de lã, você está pensando o quê? Produtor da lã aqui, ó. Né? Novelo de lã aqui. Mas lã não tem tecido, né? Então esquece a lã aqui por enquanto. Tem que ser fio mesmo. Pensa numa roupa igual essa minha aqui, ó. Gola polo, então.
É melhor para a gente conseguir enxergar. Então, aqui, ó, você tem, para a pessoa que faz esse fio, o fio desse tecido aqui, ele vai ter que ter o quê? Ele vai receber a matéria-prima, isso aqui é um estoque, ele vai ter o processamento e depois ele vai ter um estoque de produto acabado. São os produtores de fio. Então, aqui eu vou ter um produtor, aqui eu tenho outro diferente, aqui eu tenho outro diferente. Nós estamos trabalhando com 3 produtores, 3 fornecedores, considerando que cada fornecedor tem seu estoque, tem o seu processamento, tem o seu estoque. Nesse caso, ele está considerando que o fornecedor tem um estoque de matéria-prima, tem o estágio de processamento e o estoque de acabados. Percebe? Olha aqui, ó, pelo desenho. E são vários produtores. E esses produtores, eles entregam para um ou para mais de um cliente. E é muito interessante quando nós trabalhamos com uma rede de fornecimento, porque o produto acabado desse estágio aqui é o quê? Matéria-prima desse segundo estágio aqui, dessa segunda operação. Então, quando a gente fala assim, matéria-prima é um negócio muito subjetivo, gente, porque a matéria-prima para um é produto acabado para o outro. Você fala assim, por exemplo, eu vou mexer com aço. Aço, para mim, é matéria-prima. Ué, mas aço é produto acabado da CSN, por exemplo, não é isso? Então, um negócio bem interessante, né? Muito interessante. Mas, enfim, a pessoa vai fazer o fio, e aí são vários fornecedores, eles entregam para pessoas que fazem manufatura de tecido. Agora, tecido, pensa o seguinte, pensa quando uma mulher, e para os homens vai ficar mais difícil, mas mulher, por exemplo, quer fazer um vestido e não quer pagar caro. Ela compra um tecido e vai lá numa tesoureira, uma pessoa que trabalha nessa parte de costura, né, corte e costura, e mostra para ela o projeto e a pessoa faz. Então, essa é a ideia, né? Essa turma aqui, ó, quem vende tecido. Essa turma é o pessoal que faz tecido, tá? Então, ela trabalha com a matéria-prima, o fio mesmo, para ele, né? A pessoa que trabalha com fio que vai fazer a matéria-prima para fazer tecido. E tecido é o quê? Aquele tecido, né, que tem a dimensão. O comprimento dele é os rolos, sei lá, de 50, 100, 200 metros, e tem o tamanho, né, de largura, sei lá, 1 metro, 2 metros, 3 metros, não sou da área, então eu não sei, mas é matéria-prima. Então, aqui nós estamos falando de 2 fabricantes só, que vão receber o fio, vão processar e vão transformar esse fio em tecido, aqueles rolos de tecido, como fosse um tapete. E aqui nós estamos trabalhando com 2 caras, duas empresas, 2 operações que fazem isso, que recebem fio e tem na sua saída tecido, né? Acabado. Aqui nós estamos falando de uma única fábrica de manufatura de roupas. Então ela pega o tecido, ela corta, né? Corta o modelinho, depois que corta o modelinho, costura, inclusive em Cambuí, eu não sabia, mas tem uma loja, uma fábrica muito forte, faz uniforme até para Shell, McDonald's, eu não sei, uma rede dessa de alimentos. Eu fui lá visitar uma vez, eu lembro até do nome do rapaz, é Luciano. Muito bacana, os uniformes muito top que ele faz lá. E é o quê? É uma manufatura de roupas que recebe como matéria-prima tecido. Só um fornecedor? Com certeza não. Não pode ficar na mão, refém de um fornecedor, que é o que vai acontecer aqui, né? Mas enfim, aqui não vai ficar na mão, porque isso aqui normalmente é uma cadeia dedicada. E aí você vai ter uma manufatura de roupas, que vai ter também o seu estoque de quê? De tecido, vai fazer a parte de processamento, vai fazer, por exemplo, gola polo, vai fazer gola V, pode fazer bermuda, sei lá, né? E aí vai ter o quê? O estoque de acabados. E aí essa manufatura vai distribuir para o quê? Para os armazéns regionais, que vão ter o seu estoque, o seu processamento é só lidar com estoque, né? Vamos chamar isso aqui de CDs, né? Um CD1, centro de distribuição 1, CD2, centro de distribuição em locais diferentes, por exemplo, em Extrema, outro lá no Espírito Santo, lá no Rio de Janeiro, sei lá, né? E a partir daqui eles atendem várias lojas de varejo, que também tem o seu estoque e a sua, vamos dizer assim, os seus pontos de venda, os seus processamentos aqui e outro estoque também, tá? Lojas de varejo. Rodrigo, melhorou? Nossa, tá abafado sua voz. Aconteceu alguma coisa que sua voz ficou abafada pra caramba. Agora ficou bom. Estoque, processamento, estoque. Estoque, processamento, estoque. E isso em etapas, né? Isso. E aí, são operações, momentos de operação diferentes.
Entendi. Beleza? Beleza. Hernani, qual que é o grupo do Hernani? O Hernani colocou que o próximo pode ser o nosso. Eu vou colocar aqui, Hernani, só que eu tenho que... Você lembra qual que é o seu grupo? É o grupo 2, professor. É o junto com... Ah, junto com o seu? Então deixa, então. Porque, Hernani, então você já está aqui com Bahia, então. Grupo 2, então esquece. Mas é ele que vai apresentar, viu? Toda vez aí pode direcionar as perguntas para ele. Bom, pode deixar. Deixa então. O Hernani, o seu vai ser o quarto grupo, o terceiro grupo aqui na apresentação, grupo 2 aqui. Então, tá faltando o quê? O grupo 4 se manifestar e o grupo 3. Então, grupo 4 e grupo 3, por favor, se inscrevam aqui na sequência para a gente saber. Voltando aqui para a nossa revisão. Decisões de estoque. Nós falamos que decisões importantes, né? Quanto? Quantidade. Né? A gente até já saiu do o que, porque o que a gente já sabe. Na verdade, a decisão do estoque é o quanto eu vou pedir de cada coisa que eu já sei que já está definida ali. Segundo ponto importante, quando? Qual é o momento ótimo? Existe o quê? A quantidade ótima, existe o momento ótimo. Então não é só um ou outro. Você pode comprar uma quantidade ótima no momento errado e ter problemas. Ou você pode comprar no momento ótimo, na quantidade errada e ter problemas. Então é o momento ótimo e a quantidade ótima. E esses dois precisam se interagir para que você tenha máxima eficiência no seu processo de compra e também de controle. Controle. Então é planejar e controlar, tá bom? Não é uma coisa que caminha junto com a outra. Planejar e controlar. E aqui fala um pouquinho da questão do controle, né, controlar com o uso de sistema e o sistema de planejamento e controle. Então, é bem aberto essa questão, tá bom? Quanto pedir, a gente falou sobre isso, né? Quanto tem a ver com negociação, tem a ver com manutenção dos estoques. Normalmente, os dois extremos é o quê? Pequena quantidade, só o necessário. Isso é, quando eu trabalho só com o necessário, eu faço várias negociações, né? Várias negociações, isso envolve tempo, disposição e frequência, né? Mas a gente viu que o lado positivo disso é o quê? Continuar com dinheiro em caixa. Continuar com o mínimo possível ali em estoque e você ter a capital para poder fazer investimento, caso apareça oportunidade. Poucas negociações com volume, né, comprar para um intervalo de tempo maior, que você compra para um intervalo de tempo de vários dias, né, por exemplo, uma compra por mês, você consegue o quê? Negociar no volume, porque você compra muito, e quando você... Nossa, o comprador ele fica morrendo de alegria, né, quando ele tem volume, porque ele ganha, ele consegue ter o quê? O fator de barganha. Barganha não falou no sentido legal, né? Consegue ter, com o volume, uma negociação melhor com relação a preços. Então, ele consegue negociar e ser agressivo na negociação. Fala assim, calma aí, olha o tanto que eu estou comprando. Olha o volume, quero um desconto. Exige um desconto, na verdade, né? Só que tem outro problema. Quando ele faz isso, ele quê? Ele pega o capital dele, ó, tira o capital vivo, né? E transforma esse capital em estoque. Só que o estoque está lá parado. Ele não consegue, se aparecer uma grande necessidade de investimento, ou uma grande oportunidade de investimento, ele não consegue transformar esse dinheiro rapidamente, né? Está parado no estoque, tem que seguir essa latência, né? E esse tempo do transformar o estoque em dinheiro, transformar o estoque em vendas, né? Então, a grande questão do quanto pedir tem a ver com dinheiro, tem a ver com tempo, tem a ver com custos, né? E aí a gente fala um pouquinho sobre os custos, né? Exatamente tudo que a gente... Foi uma revisão do que a gente viu na aula passada, né? Colocação do pedido, cada pedido possui um custo administrativo, a questão da negociação, o tempo gasto com isso, o desconto, né? Acabamos de falar, grandes quantidades possibilizam descontos, falta de estoque, né? Qual que é o custo de você não ter estoque? O custo é você não atender o cliente e abrir mão para a concorrência. Depois que eles entram, para tirar ele de lá é um problema. Capital de giro, né? Você tem que tomar cuidado para você não baixar o caixa e ficar sem capital de giro para negociar. Por isso que tem o estoque ideal, né? O valor de estoque ideal.
Armazenagem, né? O custo da armazenagem, a gente viu locação, ar-condicionado, alguns produtos precisam de ar-condicionado, iluminação, seguro, funcionários, etc. Obsolência, você tem um risco, né? Por exemplo, a roupa sai de moda, alimento tem validade. E a ineficiência da produção foi o último que a gente falou, que aí tem a ver com just in time, né? E todo esse conceito, né? De eficiência. Então, altos níveis de estoque impedem-nos de ver a completa extensão de problemas dentro da produção. Foi a nossa reflexão inicial. Beleza, gente? Alguma coisa até aqui? Alguma dúvida da aula passada? Não? Ninguém. E houve um silêncio. E o grilo? Não sei imitar grilo. Esquece, vamos para frente. Gente, antes da gente separar em grupos, eu queria dar uma palhinha do... Normalmente, na semana da entrega, a gente evita gerar estresse para vocês, por exemplo, novos conceitos, novas atividades, né? Mas eu queria dar uma palhinha do que eu coloquei vocês e, de repente, a gente pode gerar uma discussãozinha aqui, uma troca de informações com relação ao que eu falei para vocês pesquisarem, né? Siglas, sopa de letrinhas, PCP é sopa de letrinhas, né? Tem PCP, tem PCE, e assim vai com as sopas de letrinhas, né? MRP, e assim por diante. Então, eu falei algumas sopas de letrinhas para vocês na aula passada, e eu queria passar para vocês, para não ficar nessa pendência, né? Que são os nossos próximos assuntos. Então, se liga na sequência da aula de PCE, né? Programação e Controle de Estoques. Então, leque. O que devia ser leque, né? O pessoal deve ter falado leque, é aquele negócio que você usa assim quando você está com calor. Quase isso, né? Na verdade, leque tem a ver com lote econômico de compra. Tudo a ver com programação e controle de estoque, né? Então, a abordagem mais comum para decidir o quanto de um item particular pedir, quantidade, quando o estoque precisa de reabastecimento, é chamada abordagem do leque, lote econômico de compra. Então, isso é uma ciência exata, tá, gente? É conta, tá? Possivelmente, na próxima aula, eu vou querer passar uns exemplos mais simples para a gente refletir sobre isso, mesmo de forma rápida. Tá bom? Pergunta importante. Vocês viram sobre leque em alguma outra disciplina? Não. Não? Beleza. Então é bom assim, a gente dar uma passadinha sobre o leque, sim. Tá? Obrigado. LEP, tá? Tem um leque, conceito, tem um LEP com P, que é o lote econômico de produção. O lote econômico de produção, ele se aplica quando uma empresa fabrica internamente itens, peças ou componentes utilizados no processo produtivo e consiste basicamente no equilíbrio entre custo de setup e o custo de estocagem do lote. Então, quanto que custa para eu fazer todo um setup para fazer e quanto que custa eu estocar esse produto, tá? Então, no lote econômico de produção, serão reduzidos os custos de fabricação, tá? O foco é reduzir o custo de fabricação, o custo de setup da máquina, né, que é o ajuste para o tipo de produto, e o custo por manter o estoque do lote fabricado. Então, o foco do lote econômico de produção é isso, reduzir custo. Qual é o custo? Custo para fabricar, o custo de setup de máquina, né, quando você tem mais um tipo de produto, e o custo de manter estoque do lote fabricado. Atendendo a uma determinada demanda de um período, né, por exemplo, num mês aqui, a empresa pode optar por fabricar um grande lote igual à demanda, você fabrica tudo, ou 2 lotes iguais à metade da demanda, então fabrica metade, depois fabrica metade, ou, por exemplo, 10 lotes de 10%. Então, isso que tem a ver com o quê? Lote econômico de produção. Não é compra, tá, gente? Compra, você vai decidir o lote econômico de compra, para você comprar. Lote econômico de produção é como você vai produzir os pedidos, que nós estamos falando de planejamento e controle de produção. Então, é como que você vai lidar com o pedido, tá? Você vai fazer ele todo de uma vez? Você vai dividir ele em etapas? É isso que ele está falando, lote econômico de produção. Sistemas de 2 ou 3 gavetas, tá? Essa imagem diz tudo. Que imagem bacana, tá? Eu gosto, como eu disse para vocês, imagem é tudo. Então, aqui você tem as gavetas, você tem um sistema de 2 gavetas, você tem um sistema de 3 gavetas. Vamos ler aqui rapidinho. Manter controle sobre níveis de estoque, então você saber o nível do estoque, como se fosse nível da caixa d'água, sabe? A caixa d'água está esvaziando, precisa reabastecer, precisa encher a caixa d'água, essa é a ideia. É a mesma coisa, o estoque está baixando, preciso reabastecer o estoque.
Então, é especialmente importante em abordagens de revisão contínua para ressuprimentos, né? É quando você tem esses estoques baixando de forma constante com a velocidade alta, que você precisa o quê? O tempo inteiro estar olhando para ele, tá? O tempo inteiro olhando para o estoque para você não correr riscos. Risco do quê? Principalmente de ficar sem e não atender o cliente. Um método simples e evidente de indicação do momento em que o ponto de ressuprimento é alcançado, fácil e necessário, né? Se você tem esse risco, você precisa ter um método que é prático, que é fácil de ser usado, né? Especialmente se existe um grande número de itens a serem monitorados. Então, esse sistema de 2 a 3 gavetas, basicamente é o quê? Nós temos 3 coisas a pensar. Os itens que estão sendo usados, né, que estão no processo de produção, tem o nível do estoque de reposição, reposição do quê? Do que está sendo usado, e tem o estoque de segurança, que é aquele estoque que você deixa ali caso aconteça algum problema, alguma flutuação, a flutuação, desde flutuação de produção, você pede mais ou pede menos coisa, tem clientes exigindo, na verdade, mais coisas, ou flutuação da matéria-prima, né? Eu atrasou a entrega de uma matéria-prima, eu preciso entregar, eu tenho aqui meu estoque de segurança, a gente já falou sobre isso. Então, você trabalha com esse sistema de gaveta. Sistema de 2 gavetas. Você tem uma gaveta, tem um local, onde você tem os itens que estão ali alocados para serem usados no processo, tá? Então, tá, itens sendo usados para o processo de fabricação ou sendo usados ali no processo. E aí você tem só uma segunda gaveta, que é um segundo local, onde está lá o nível, o estoque de reposição e o estoque de segurança. E eles estão juntos, tá? Eles estão juntos, esses dois. Então, quando esse aqui vai acabando, eles vão usando, eles vão pegando daqui. Quando esse aqui vai abaixando, quem supre esse estoque? Esse aqui, ó. Passa daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Então, a pessoa tem todo esse estoque aqui como segurança, né? Tanto, porque aqui, a reposição entrou com segurança e acabou se tornando um só. E aí você tem que estar atento a esse segundo estoque, porque você não pode deixar esse estoque faltar nunca, porque ele que alimenta esse primeiro estágio aqui, que está no processo produtivo, e esse não pode parar de jeito nenhum. Esse é uma forma, né? O sistema de 2 gavetas. O sistema de 3 gavetas é um sistema, vamos dizer assim, exige mais espaço, percebam? Você alocou aqui, ó, uma terceira gaveta, um terceiro ponto de estoque, um terceiro ponto para você observar, você aumentou os pontos de observação, você aumentou os pontos de ocupação, porém, qual que é o benefício de se ter um terceiro ponto aqui, na opinião de vocês? Qual que é o benefício de se ter um terceiro ponto, gente? Acredito que seja para você não perder a produtividade, porque você consegue segregar o estoque de reposição do estoque de segurança. Uma vez acabado o estoque de reposição e você não tem estoque para repor o de segurança, você pega o de segurança e ganha mais tempo para repor o de segurança. Eu acho que é só para ganhar tempo mesmo. Isso, obrigado, Tati. Vai nessa direção mesmo. Isso aqui, gente, é um cuidado dobrado, bem na direção que a Tati falou, um cuidado dobrado. É como se você investisse, você desse uma evidência no estoque de segurança. Exato. Então, você tem o quê? Maior segurança, por quê? Você tem 2 pontos que as pessoas estão observando e que é 2 pontos de medida. Por exemplo, acabou aqui. Acabou aqui? Cara, acabou aqui, parou a produção. Aqui não, acabou aqui, parou a produção? Não, eu tenho estoque de segurança que pode suprir aqui e aqui vai suprir aqui. Então, eu tenho o quê? Uma redundância, um double, né? 2, double check. Então, você vai checar 2 lugares, tá bom, você vai ter mais gestão, mas aqui você vai estar dobrando a sua segurança para você não ficar sem atender o cliente. Porque aqui você vai ter um ponto de estoque, esse ponto pode esvaziar, e você vai ter um terceiro lugar para poder repor e dar tempo de você ter um fôlego, né? Respirar. Só isso, professor, é só isso. O grande medo é deixar de atender o cliente. E entendam, por que existe o medo? Reforçando, gente, o mercado, ele é um mercado super competitivo. Gente, já foi a época que o mercado era paciente, que o mercado era compreensivo. Não existe mais isso. Por quê? Porque o cliente precisa... normalmente, uma pessoa, ela tem o seu cliente também, na grande maioria das vezes. Então, ele precisa atender o cliente da frente. Ele não vai ser compreensivo com você, porque o cliente dele não vai ser compreensivo com ele. Ele vai procurar uma outra opção. Se aquela outra opção atender ele com qualidade, com preço,
acabou. Sua porta fechou. Já era. Perdeu o Playboy. Então é problema. Problema. Cliente que você perde para você reconquistar é mais difícil que você conseguir um cliente novo. Pode ouvir, pode ver várias pessoas, pode ver clipe, pode ouvir pessoas da área falando sobre isso, que eles vão todos falar a mesma coisa. Você reconquistar um cliente que você perdeu é muito mais difícil que você conquistar um cliente novo. Normalmente a pessoa nem gasta tanto esforço assim, dependendo, né? Se o cliente for muito grande, às vezes gasta sim esforço, mas normalmente ele tenta correr atrás de um outro, porque realmente limpar a imagem para depois construir de novo é algo desafiador, tá bom? Sistema ABC. O sistema ABC também é um conceito amplo, tá? É um conceito que a maior parte das empresas usam, tá? Em qualquer estoque que contenha mais de um item armazenado, então aqui já começa a falar quem usa, né? Mais de um item. Se for só um único item armazenado, não faz sentido ter o ABC, tá bom? Então, primeiro ponto... Desculpa, gente. Primeiro ponto forte, tem que ter mais itens, tá? No caso aqui tem que ter pelo menos 3 itens, né? Para você conseguir classificar no ABC. Mas, enfim, quando fala mais de um item, nós estamos pensando em vários itens, né? Dezenas, centenas, milhares de itens. E nesse contexto, por exemplo, de milhares de itens, alguns itens serão mais importantes para a organização que outros, tá? É fato. Fato. Alguns itens podem ter a taxa de uso muito alta, então agora nós vamos falar de vertentes, tá? Então, um caso pode ser, ele tem a taxa de uso muito alta, e se faltassem, poderiam causar desapontamento nos consumidores. Então, se você tem um produto que ele sai muito, o tempo inteiro ele está saindo, todo dia sai caminhões dele. Se ele faltar, quer dizer o quê? Que eu estou atendendo muita gente, e que o consumidor ele vai ficar super baqueado. E provavelmente, se a taxa é muito alta, é um negócio que provavelmente é uma coisa de custo, normalmente é um custo menor. Mas, por outro lado, the other hand, outros itens podem ter valores particularmente muito altos, né? Um produto ali que tem um valor agregado muito alto, de modo que o quê? Você tem um produto que é muito caro, se você fazer um estoque grande desse cara, você vai ter problema. Quantos itens você tem em estoque? Eu tenho 5 itens. Tranquilo. Calma aí, tranquilo o quê? Por quê? Por que você está perguntando isso? Quanto vale esse item? Não, deixa eu consultar aqui. Só vale 30 mil. Tá. Você está falando que você tem um item no estoque com 5 peças, que vale, o total dele vai valer 150 mil reais, parado em estoque em 5 itens. E qual que é o uso desse cara? O uso dele é uma vez por ano. Você tem 5 desse cara no estoque, sendo que o uso dele, o histórico do uso dele é uma vez por ano. Você está guardando 120 mil a mais de segurança. Gente, são reflexões importantes. E por isso que existe o sistema ABC, para te ajudar a enxergar essas reflexões. Os itens com movimentação de valor particularmente alto demandam controle cuidadoso, que é o que eu acabei de falar. Enquanto aqueles com baixas movimentações de valor não precisam ser controlados tão rigorosamente. O que é baixa movimentação de valor? Tem a ver com volume e preço, tá? Quando a gente fala movimentação de valor, não é só preço e nem só quantidade. É o combinado dos dois. É a quantidade vezes o preço. Isso dá movimentação de valor, tá bom? E aí, para fazer o controle, para você fazer esse controle, né, de movimentação, controle de estoque, de nível de estoque, ele é usado a lei de Pareto. O Pareto, coordenador que fez essa lei? Não, a mãe e o pai dele já sabiam que ele ia ser da logística e que esse nome ia ser importante na logística. Mas o tio dele, economista, fez. Tá vendo? Aí o que acontece? No controle, essa lei de Pareto, o que ela fala? Ela também é conhecida como a regra 80-20, tá, gente? Vamos explicar por quê. Por que 80-20, essa regrinha belezinha aqui, ó? Tipicamente, 80% das vendas de uma operação são responsáveis por somente 20% de todos os itens, de todos os tipos de itens tocados. Professor, desenhe. Vamos lá. Essa frase, ela significa muito, ela é muito curta, mas tem um significado muito grande. Ela está falando que 80%, por exemplo, pense
sei lá, na Privalha que tem vários itens, acredito eu, né? Pense na Privalha, nós estamos falando que 80% de tudo que ela vende, 80% de tudo que ela vende, né, da operação, normalmente está relacionado somente com 20% dos itens, dos tipos de itens estocados. É muito doido o que eu estou falando, mas isso é uma regra que teve um estudo numérico, estatístico, probabilístico gigante por detrás e é uma regra que bate, que funciona. Está falando que provavelmente, sei lá, vamos pôr em números, tá? A pessoa vendeu R$1.000, a Privalha vendeu R$1.000, vamos pôr 1.000 só para ficar fácil, não vou pôr muito zero, não. Eu estou falando que desses R$1.000, R$800, ó, vou pôr 2 números para ficar fácil, vou até anotar aqui, ó, R$1.000 de venda, e eles têm 100 itens, 100 tipos diferentes de itens, tá? 100 tipos de itens diferentes no estoque. Então, o que eu estou falando? Que do 1.000 que ela vendeu, 800, que é 80% de 1.000, foi relativo a 20 itens que estão no estoque. De 100 itens, 20 itens produziram R$800. É isso que eu quero dizer. Doido, não é? Por que ele tem, então, o raio dos 100 itens lá? Porque ele acaba tendo que atender Nossa, alguns outros... Oi. Essa era a minha pergunta. Por que ter tanto se só sai 20 a proporção? É porque ele precisa atender cliente. Simples assim. Ele tem alguns itens que ele não atende com tanta demanda, com tanta frequência, com tanta quantidade, mas ele precisa ter o item, porque se ele não atender o cliente, o que acontece com o cliente? É simples. Quando eu não atendo o cliente, o que o cliente faz? É um sapato 48. Nem todo dia vende. Obrigado, Rodrigo. Você deu um exemplo bom agora, hein? Isso mesmo, é um sapato 48. Nem todo dia vende, mas precisa ter ele ali para atender o cliente. E quando você não atende o cliente, o cara entrou na loja e ele falou, você tem sapato 48? Ele falou, não. O cara vai ficar descalço? O que ele faz? Ele vai procurar quem consiga atender. Os concorda? direitos dele. Vai procurar atrás de quem atende ele. E aí eu vou falar a você como comprador agora. Se coloque na posição de um comprador. E obrigado, Rodrigo. Vamos pensar no exemplo que o Rodrigo disse. Você tem que comprar, você tem que atender um cliente que calça 48, outro, e todo o demais, um 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, mas tem cliente de 48 também. Você é comprador. Você procurou preço, aí você achou uma empresa que te atendeu. Aí você chegou para ele e falou assim, eu vendo tudo isso, menos o 48. Menos 48. Aí você vai fazer o quê? Você vai fechar com ele? Provavelmente não. Por quê? Porque você precisa atender o 48, como é exigência. Então você vai procurar outras opções. Aí você vai achar uma opção que vende 48 também. E aí ele vai estar com alguns preços um pouquinho maior. Você vai entrar em negociação. O que vai acontecer naturalmente? O cara vai vender para você no preço que você tinha e você vai comprar de uma única pessoa com o mesmo preço tudo o que você precisa. Pensa, gente, me responde com a maior sinceridade. Você compraria de 2 fornecedores diferentes, porque tem itens diferentes, para pagar o mesmo preço, com as mesmas características e com o mesmo contrato? Sim ou não? Sim. Sim. Eu acho que você ter 2 fornecedores te traz um pouco mais de segurança. Ah, não, isso eu concordo com você. Ter fornecedor diferente traz segurança. Mas eu estou falando em termos de negociação e processo de compra mensal. Aí fica mais em conta do frete, comprar num lugar só. E eu estou pensando só no planejamento e controle mesmo. A questão de você ter que planejar, de você ter que controlar, de você ter que lidar com tudo isso. Você faria negociação mensalmente com 2, é claro, tá? Eu concordo com a Tati. Você precisa ter outros, e concordo plenamente, porque você não pode ficar na mão de um. Você não pode ficar na mão de um. Não pode. Mas você acha que seria viável você ficar negociando com várias pessoas, com questão de frete? Obrigado, Priscila, que você colocou, que você vai ter esse prejuízo, né? Não vai ficar o mesmo preço mesmo, porque o frete, para você pôr um número a mais, um número a menos, vai ficar muito parecido.
Mas pensando no seu tempo de negociação, no tempo de emissão de nota, tempo de processamento, todo esse tempo de perturbação. É isso que eu queria levar ao raciocínio. Ah, tá. Na parte de facilidade, né? Facilidade. Olhando eu otimizar o meu trabalho, aí seria melhor um mesmo. Otimização de tempo, otimização de serviço mesmo, isso. Mas eu concordo, Tati, eu concordo que isso é um conceito básico, não ficar na mão de um cliente. Por quê? De um fornecedor. Se ele quebra, se cai um raio lá e quebra tudo, se ele tem uma desgraça lá que você não sabe, não pode controlar, perfeito, é isso mesmo. É só uma questão de otimização, mas você nunca vai ficar mesmo na mão de um só fornecedor, porque isso é risco, né? E esse risco tem que ser calculado. Calma aí. Isso aí a gente falou, você falou, não, Pareto. Essa questão do Pareto, controle ABC, tá? O controle ABC, tá, respondendo, né? Ficou claro para vocês? Por que vai ter mais itens de estoque? Você precisa entender o cliente. E vão ter clientes que vão comprar de vez em quando e a compra, vamos dizer, ele compra um grande volume de você, mas ele exige que você tenha algumas coisas especiais para ele. Isso é muito comum também. Ele exigir que você tenha para ele alguns pontos que não é fácil de encontrar, e isso entra até na negociação, né, de contratos. Mas, enfim, o controle ABC permite que os gestores de estoque concentrem seus esforços em controlar os itens mais significativos de estoque. Os itens que vão causar o quê? O maior impacto. Nós estamos falando que 20% dos itens geram um impacto de 80%. Isso é muito forte. Muito, muito forte. E o ABC... a regra ABC já vai focar nisso aqui. Se você olhar para esses 20% com maior atenção, isso não quer dizer que você vai desprezar os outros 80%, não vai, mas se você der mais atenção para esses, a chance de você ter um problema é muito menor, porque você já vai dando muita atenção para esse, você vai estar tomando conta de 80%. Ô, professor. Tá? Oi. Isso é uma questão bem interessante. Quando eu entrei nessa empresa que eu estou hoje, uma semana depois que eu estava lá, eu fui fazer um inventário. Ok. Aí, fui fazer um inventário. Aí pediram para me comprar os produtos da curva A. Eu fui lá e contei. Só que, pelo que eu entendia, o curva A é o produto que anda, que sai mais, que vende mais, não. Só que ele estava lá no fundo do armazém, não estava perto da doca. Aí depois eu fui perguntar ao coordenador por quê. Se o produto da curva A não ficava perto da doca e estava lá no fundo do armazém. Aí ele falou, sim, isso é uma questão interessante. Aí ele foi atrás da resposta. Porque o pessoal, quem controla o estoque é o pessoal da fábrica. E a gente trabalha no CD. Então ficou uma coisa meio que eu estava perdendo muito tempo em estar movimentando esses produtos, sendo que era o produto que realmente era o que mais vendia, o que mais saía. Aí eu falei para ele, cara, desse jeito aqui a gente está perdendo tempo, perdendo produtividade. Se o meu produto que sai mais está na curva A, tem que ficar em cima da doca para mim melhor ainda. Eu vou ganhar em movimentação. Eu não posso. E aí, quando ele conseguiu mudar isso, ele conseguiu trazer essa curva para perto da doca, a gente ganhou em mais ou menos aí uns 2 minutos por pique. Entendi. Interessante a consideração, o comentário, Bahia. Isso você trabalhou com a questão de layout também, né? Não sei se vocês tiveram disciplina de layout, layout e tempos e métodos, que a gente fala isso também. Você avaliar layout, né? Avaliar os tempos, né? O que a gente chama de cronoanálise, né? Que é a questão das movimentações e obviamente, né? As movimentações que mais fazem sentido e mais rentam. Interessante, muito bom exemplo. E útil, né? Para esse momento de reflexão, Bahia. O Rodrigo vai falar? Macromovimento, micromovimento, buffer, drive, tem tantos nomes essas reposição rápida, né? Com certeza. Vocês chegaram a estudar isso também ou não? Não. Não, nenhuma disciplina específica não, né? Mas é um estudo bacana, principalmente para a questão de estoque. A eficiência,
layout tem muito a ver com eficiência. Aproveitando o gancho, o Bahia, e o que você falou, não sei se vocês sabem, mas existe inteligência dentro de um supermercado pensando em layout. Vocês sabiam disso? Ô, professor, a gente foi fazer um laboratório de logística aí na FAEX, e o rapaz que deu esse... Ele falou que era consultor, que ele prestou serviço de consultoria para a Ambev. Ele citou até um exemplo de que a Ambev contrataram a empresa dele lá para eles conseguir diminuir o tempo de separação. Ele falou também que usava esse método aí ABC, lá, e que percebeu que tinha produto que saía em todos os piques, mas não se encaixava nem em A, nem em B, nem em C. Ou nem em A, nem em B. Aí o que foi que eles fizeram? Pegou esse produto que saía em todos os piques, mas não se encaixava na curva A nem na curva B, e colocou no lugar mais estratégico. O cara não perder tempo de estar indo lá no fundo buscar o produto da... Que loucura! Os produtos que estavam em todo o pique não estavam nem enquadrado. É muito doido isso aí. Mas, Bahia, isso faz todo sentido, sabe por quê? Deixa eu dar um exemplo rápido, aproveitando o contexto aqui, eu gosto de falar, né? Mas aproveitando o contexto, supermercado, eles têm todo um estudo disso, de produtos, e principalmente o consumo. Não sei se vocês já perceberam, mas existe uma motivação para a padaria e o açougue, normalmente está no final do supermercado. Vocês sabem por quê? É porque é um item que normalmente está dentro do sistema ABC do cliente, né? O cliente normalmente ele compra pão com maior frequência, ele compra carne com maior frequência. E aí, quando ele faz isso, e aí tem a questão do layout, o que você está fazendo? Você está forçando o cliente que vai entrar para comprar um único produto, passar por vários produtos e você criar nele a necessidade da compra. E aí o cara entrou no supermercado para comprar uma carne para o almoço, ou quem entrou no supermercado para comprar um pão para o café da manhã, e ele saiu com o quê? Com uma carne e um detergente, a carne e um produto de limpeza, um produto de higiene pessoal, e assim sucessivamente, entendeu? Você consegue fazer com que o cliente compre mais, mesmo que de forma não necessária. Mesmo que de forma não necessária. Isso que é o grande ponto deles, né? E é em cima de um estudo disso aí, do que o cliente costuma comprar dentro do supermercado com maior frequência. Mas obrigado, vamos lá que foi muito bom esse comentário. Vamos só finalizar então a lei do Pareto. Justamente, itens classe A são aqueles 20% de itens de alto valor que representam cerca de 80% do valor total do estoque. Itens de classe B são aqueles de valor médio, usualmente os seguintes 30% de itens, tá? Que representam cerca de 10% do valor total. E, por fim, itens classe C são aqueles itens de baixo valor, que apesar de compreender cerca de 50% do total de itens estocados, tá? Provavelmente representam somente cerca de 10% do valor total de itens estocados. Como que fica a curva? Tá? Só para vocês entenderem. Curva ABC. Então, que são os itens, tá? Quantidade de itens em porcentagem. E aqui é o custo. Então, grupo A, 20% dos itens, ó. Aqui é 20%, 100% do item. Então, ele representa 20% do estoque. 20% do estoque é grupo A, tá? Só que ele representa aproximadamente 80%. Não tá bonitinho esse gráfico aqui não, né? Ele representa 80%, vou ter que mudar esse gráfico depois, 80% do custo, tá? Do valor. Depois, o classe B, 30%, aqui tá bonitinho, 30%. E eles vão representar o quê? 30% 15% do custo, né? 30% aqui da alocação e 15% do custo, tá? E o gráfico letra C, o item letra C, né, o grupo C, ele representa 50% dos itens, então ele está aqui ocupando metade do seu estoque, metade, tá? Mas só que é só 5% do custo. Eu não gostei desse gráfico, não, vocês desculpa, eu vou mudar, né? Na verdade está errado. Ele ficou, é que ele vai somando, né?
ele É. vai E não ficou acrescentando ali, ó, bacantinho. no Só que custo. aqui, eu não gostei do custo aqui, por causa que o grupo A aqui caiu lá perto do 90. É. E aí ele soma o custo do 15% que vai para 95 e soma É. 5% do custo que vai para 100. Do É. 100% do custo ele está representando de uma forma inversa. Mas enfim, né? Foi bom. Não acho que tem um jeito de apresentar mais bonitinho aqui. Mas, enfim, essa questão é o que importa. Principalmente vocês conseguirem enxergar a questão do quê? O número de itens, né? Quantidade, ocupação do estoque de acordo com a quantidade, tá? E o quanto isso representa em termos de custo, de valor, tá? Quanto isso representa em termos de valor, que é o que a gente viu aqui, né? Classe A, ele ocupa 20% só e 80% do valor de estoque. Então, ele ocupa 20% do espaço e ele equivale a 80% do valor do estoque. Classe B, eles ocupam aproximadamente 30%, né, do espaço e valem 10% do estoque. E os itens classe C, eles ocupam 50% do estoque e valem somente 10% do total. Então, se você somar aqui, né, 10 e 10 dá 20, com 80 dá 100. Tá? Aí você tem todo o custo aqui do estoque e ali o custo de ocupação. Beleza, gente, isso aqui era só para dar uma visão geral, né? E agora eu preciso que a gente faça o agrupamento por grupos. O agrupamento por grupos, que a gente já fez mais de 1 hora de live e ainda nem começou a fazer a nossa revisão. Aqui eu senti que ainda está faltando pessoas do grupo 3 e do grupo 4. Grupo 3 e grupo 4. Tem alguém aí do grupo 3 e grupo 4, gente? Eu tô aqui do 4, professor. Tá bom, então vamos pôr aqui Romilson como grupo 4, então, depois dessa sequência aqui. Então, aqui, Romilson. Então, vou fazer essa ordem aqui. O primeiro grupo a ser atendido vai ser do Rodrigo, grupo 6, depois vai ser o grupo da Tati, grupo 5, depois do Bahia, grupo 2, depois do Anderson, grupo 1, e depois do Romilson, grupo 4. Como ninguém falou do grupo 3, eu vou, depois dessa sequência aqui, eu vou atender o grupo 3, tá? Deixa eu até colocar aqui. Eu vou entrar lá, vou procurar o item, como chamar? O local, né? Eu tenho o link de todas as salas, e aí eu vou entrar no grupo 3 lá, esperar um pouco, caso eles não apareçam, aí pelo menos fica registrado que eu vou reservar um tempo para atender o grupo 3, que seria o último aqui, tá bom? Tranquilo? Beleza. Então tá bom, eu vou parar aqui agora a gravação. Professor, eu vou mandar para você